Meio-dia e 1, J1 tá chegando, agradecendo sempre aí a sua companhia, a audiência de sempre na hora do almoço. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus e tem possibilidade de chuva para hoje à tarde. E hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo. A gente vai falar sobre esse tema aqui no J1. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000. E você vai ver ainda. Moradores do Parque Estrela d'Alva 10 reclamam da falta de segurança do bairro. Chega ao Ministério Público mais uma denúncia envolvendo o ex-governador Marconi Perillo. No Parque Nápoles Bem, Cidade Ocidental, a reclamação é por conta dos buracos e mato alto. E no quadro Faz Bem, a gente fala sobre TPM. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando que moradores do Parque Estrela d'Alva 10, no Jardim Gá, estão reclamando da falta de segurança. Camila Castro mostra isso agora para a gente. Hoje a equipe do J1 está no Parque Estrela d'Alva 10, no Jardim Gá. E segundo os moradores, essa área aqui existe há mais de 40 anos. E é por isso que eles chamaram a nossa equipe de reportagem hoje, porque é uma região que já existe há bastante tempo e não tem apoio nenhum da administração do Jardim Gá. Segundo eles, olha só, já está todo mundo aqui para conversar com a nossa equipe, porque são muitos problemas, né, Dona Maria? Vamos começar então falando sobre a falta de estrutura aqui dessa região. A senhora estava me falando agora há pouco que o que vocês querem realmente é um apoio, pela questão de mato alto, não é verdade? Iluminação, que aqui também não existe, é isso? Isso mesmo, o que nós estamos precisando no momento? Que aqui temos pessoas humanas, crianças, temos idosos, temos adultos. O que acontece? Aqui nós passamos o maior sufoco com questão do mato alto, as ruas inadequadas para se locomover, os assaltos acontecendo, arrombando as casas do povo de dia. E a gente precisa que isso aqui seja olhado com mais carinho, com mais atenção. Aqui são pessoas que moram aqui dentro, moram aqui que precisa. Mas nada mais justo, são eleitores de Lusiânia, são da nossa região mesmo, mas precisa de um apoio moral, um apoio mais firme, entendeu? Como manter essas roçadas, limpar dessas ruas, que é um direito nosso, concluir essa energia que está faltando aqui. Nós temos 50% de energia nas ruas e está faltando mais 50% para concluir tudo. O bairro precisa ser iluminado, entendeu? Porque a violência existe em tudo que é lugar, a gente sabe disso. É verdade. Agora a Dona Maria falou várias vezes sobre a questão de assaltos que estão acontecendo aqui nessa região. A Rayane foi uma dessas vítimas, né, Rayane? Tá complicado. Ninguém pode nem pensar em deixar a casa sozinha, né? Jamais. Ninguém pode pensar em deixar a casa sozinha. Eu aqui já assaltaram aqui umas 3 casas aqui perto de mim, né? Mas eu aqui, há 2 meses atrás, eles chegaram na frente da casa. Ainda eles iam entrar, mas aí o filho do vizinho aqui viu e chamou o pai dele, aí eles correram. Aí a gente se descuidou, saiu, né? Eu tive que sair para deixar minha filha levar no médico. Aí quando meu esposo chegou em casa, umas 4h40 da tarde, eles tinham cortou o miolo da fechadura, passaram pela frente, mas entraram pela porta dos fundos e levaram o botijão de gás e a televisão. Ou seja, está todo mundo com medo mesmo. É uma região muito grande, onde moram muitos moradores, não é, Antônio? Você estava me dizendo que você já foi deixar seu filho na escola, voltou, não tinha mais botijão. E foi essa mesma criança que chamou o pai, tá roubando a casa da vizinha, que é um homem estranho. Qualquer um que sai de casa, se você está na sua casa e sabe que seu vizinho não está, você não pode tirar o cochilo. Eu estava tirando o cochilo da tarde, cansado de trabalhar. Descer da hora da manhã lutando com 4 crianças, com quintal, você não pode. Ou seja, os assaltos aqui são diários. E como o Antônio, a Rayane, a Maria e todos esses moradores aqui relataram pra gente, são assaltos todos os dias e eles levam tudo que encontram dentro da casa da pessoa. Basta a pessoa dar um pulinho ali fora de casa que um ladrão já entra e faz o raspa, né? Como eles mesmos estavam dizendo. Anderson, eu volto com você. Obrigado, Camila. Como a gente viu aí, o pessoal não sabe mais o que fazer em relação à falta de segurança, né? O comando da Polícia Militar do Jardim Gá disse que tomou conhecimento das reclamações e que vai intensificar o policiamento lá na região. A PM pede ainda que os moradores registrem os casos de violência lá no Jardim Gá. E o país se prepara para a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 que começa no próximo dia 10, mas algumas empresas já se adiantaram e começaram a vacinar os funcionários. Tudo para garantir aí
a saúde, né, de todos e garantir também a garantia de que os negócios não vão parar. O pessoal da fábrica de embalagens de alimentos largou a produção por uns instantes para tomar vacina contra a gripe. Trabalhar gripado é horrível, né? Então, assim, é muito importante. Para a gente ficar mais seguro, né, desses vírus aí da gripe, né? Só nesta empresa serão vacinados 50 trabalhadores. E o custo foi dividido entre patrão e empregado. Cada um paga a metade. São 2 tipos de vacinas. Um custa R$ 32,00 e o outro R$ 49,50. A vacina mais cara é contra 4 tipos de vírus, a mais barata contra 3. Ambas conseguem derrotar o H1N1, o mais conhecido e temido vírus da gripe. A campanha pretende atingir 100 mil trabalhadores de 52 empresas de Goiás. É muito importante você não ter funcionário gripado, que tenha uma doença, que tenha um problema qualquer, que falte ao trabalho, ou que dê algum problema para o produto. Então, nós procuramos imunizar todos os nossos funcionários da indústria em Goiás. Se nas empresas a campanha contra a gripe já começou, em 900 postos de saúde em todo o estado, a largada está prevista para a semana que vem. Nos postos de saúde, a vacina é de graça, mas é só para os grupos considerados de risco. No ano passado, foram registrados 389 casos de H1N1 e 68 mortes em Goiás. Este ano, até agora, existe um caso confirmado e a vítima conseguiu se curar. A gente quer que todas as pessoas estejam protegidas, temos mais de 1.800.000 pessoas para vacinar esse ano, então que todas as pessoas que vacinaram o ano passado também precisam vacinar esse ano. Estão reforçando, né, a vacina contra H1N1 na rede pública começa no dia 10 de abril. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Nós vamos ver alguns dados sobre isso aqui no telão agora, vamos dar uma olhada, olha só. Só no Brasil existem 2 milhões de autistas. Esse número cresceu 15% nos últimos 2 anos. Ou seja, cresceu aí o número de diagnósticos, né? Quanto mais cedo confirmar, melhor a resposta ao tratamento. E a gente preparou uma reportagem para falar sobre esse assunto e mostrar também a história da Milena. Ela é autista e a gente vê agora como que é a rotina da família dela. Dá só uma olhada. A Milena tem uma rotina fixa. Mesmo as tarefas mais simples do dia, como tomar café da manhã, precisam seguir um padrão. Tem sido assim desde o diagnóstico de autismo, quando ela tinha apenas 1 ano de idade. A Gláucia foi quem percebeu que a filha tinha um comportamento diferente das outras crianças. Quando a gente percebeu, eu percebi que a fala não estava desenvolvendo da forma esperada. A minha filha não olha nos olhos, a minha filha não atende pelo nome. Ela então resolveu procurar ajuda. A confirmação de que se tratava mesmo de autismo foi um baque para a família. Eu chorei muito, foi assim uma pesquisa de internet mesmo. E assim, achei muito tenso tudo isso, esse mundo totalmente desconhecido para nós, foi complicado. O apoio do marido nessa hora foi fundamental. Apesar das dificuldades, hoje o João garante que aprende muito com a filha. É uma lição em que a gente tem que adaptar, né? Cada um é de um jeito, cada um tem uma missão, cada um tem uma cruz para carregar. E Deus ajuda todos. A Milena se alfabetizou no tempo certo. Hoje, com 9 anos, ela tem um bom convívio com os amigos da escola e com a irmã mais nova. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o autismo possui 3 níveis: leve, moderado e severo. Apesar de ainda não ter cura, os tratamentos são eficazes, principalmente quando o diagnóstico é feito ainda na infância. O problema é que muitas famílias não percebem os sinais, por serem mais sutis em alguns casos. Tem gente que passa uma vida inteira sem saber que é autista. Outros descobrem já na fase adulta. Normalmente, aquela criança que não tem contato de olhar, ela não olha muito nos seus olhos. Você sorri para ela quando bebê, ela não responde ao seu sorriso. Claro, né, que o bebezinho recém-nascido normalmente não faz isso, mas eu estou dizendo ali lá para os 2, 3, 4 meses, a criança já precisa ter essa resposta. E aquela criança que começa ali, não balbucia, aquele mamam, papapá, ele não faz normalmente. Ou às vezes faz, mas com uma frequência muito menor que as outras crianças na mesma idade.
Dependendo do nível de autismo, o tratamento pode ser feito apenas com terapia ou com medicamentos. A criança, tanto ela pode evoluir o grau dela, aumentar o grau para de leve ela passar para moderado e ir para severo, quanto ao contrário. Ela pode ser diagnosticada com severo, com uma intervenção correta, ela pode diminuir de grau também. Como você viu na reportagem, hoje é o Dia Mundial do Autismo e a gente recebe aqui no estúdio do J1 a Cristiane Mendes e o André Machado. Eles são casados e o André é coordenador regional do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar para a gente pelo WhatsApp, o 984424000. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho então. Vocês têm um filho que é autista, não é isso? Sim. Ele é autista, ele tem 5 anos, foi diagnosticado há pelo menos 1 ano e meio. E, assim, é essencial que os pais participem do evento que nós estamos organizando e busquem informação, porque o papel do pai na intervenção, no trabalho com o autista para que ele tenha qualidade de vida é essencial. Cristiane, a gente viu na reportagem agora como que é a rotina da Milene, né? Ela também tem autismo, a família toda tem que se desdobrar para dar uma qualidade boa de vida para ela. Como que é a rotina de vocês também? É uma rotina muito intensa, porque ele precisa de cuidados e de apoio em algumas tarefas. No caso dele, o grau dele é leve, mas independente do grau, toda criança autista ela precisa de apoio em algumas atividades. O João, ele está se desenvolvendo bem, ele está em tratamento, mas ele faz tratamento hoje, intervenção ABA, e a intervenção ela tem que ser intensiva. Então, todos os momentos do dia, ele recebe algum tipo de atenção e de intervenção nas atividades de socialização. Porque o autismo ele afeta basicamente a interação social e a comunicação. Então, ao longo do dia, em todos os momentos em que eu posso intervir, eu vou ajudando e apoiando ele para que ele tenha melhor interação com outras crianças da idade dele, para que ele tenha facilidade para se comunicar. Muitas vezes ele tem uma certa dificuldade na comunicação. Então, o papel de mediador do pai ao longo do dia, nas atividades ou em circunstâncias em que ele necessita, é muito essencial. E como que, antes da gente falar da questão da semana, né, uma outra dúvida, como foi a questão do diagnóstico dele? Bom, por volta de 1 ano e 9 meses, ele começou a apresentar algumas regressões, né? O João ele vinha desenvolvendo muito bem e com 1 ano e 9 meses ele começou a diminuir o contato visual, parou de responder quando chamado, não se identificava mais com o próprio nome. Então, com 2 anos e meio, ele tinha características bem marcadas. E ele tinha dificuldade de se comunicar e ele vinha se desenvolvendo normalmente. E apresentou algumas características dentro do quadro de autismo. E aí a gente ficou sem entender, basicamente não havia muita informação a respeito, os médicos às vezes falavam não, é porque ele é tímido, e isso atrasou um pouquinho o diagnóstico dele. Com 3 anos nós procuramos uma especialista, nós ficamos sabendo a respeito de ABA, e essa especialista falou, olha, tem a suspeita, então a simples suspeita, ele tem que fazer a intervenção. E nós começamos logo em seguida, com 3 anos e 4 meses, o trabalho de intervenção ABA com ele. É por isso que é importante esse diagnóstico precoce, né? Com certeza, é essencial para o desenvolvimento da criança. Faz muita diferença se a criança for tratada precocemente. Fala um pouquinho agora com o André sobre a semana. Como é que surgiu a ideia de criar essa semana de conscientização sobre o autismo, André? Bom, boa tarde a todos. Esses trabalhos de conscientização estão vinculados a uma pauta maior que faz parte da entidade que eu represento aqui em Goiás, que é o Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista. Então, o objetivo da semana é trazer conscientização sobre o que é o autismo e principalmente sobre as práticas que têm evidência científica, baseadas em evidência, que vão proporcionar os melhores resultados em termos de qualidade de vida para o indivíduo que tem autismo e, consequentemente, para a família também. Né? Um dos aspectos também pelos quais a gente luta, vamos dizer assim, né, que fazem parte da nossa pauta, é o empoderamento dos pais por meio da informação adequada, da informação correta acerca dessas mesmas práticas que têm evidência para autismo, né, e a luta, consequentemente, que a gente acaba fazendo por políticas públicas voltadas para essa população.
E qual que é a programação dessa semana? Bom, hoje nós tivemos a caminhada pela manhã, né? Ontem, às 19 horas, houve a palestra Autismo, o que é, com o Dr. Frederico Correia, que é psiquiatra. Hoje, às 9 da manhã, houve a caminhada de conscientização, né? Às 19 horas, nós teremos na Câmara Municipal uma roda de conversa com mães, mediada pela psicóloga Sônia Meirelles. Amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, teremos audiência pública na Câmara com a pauta Práticas Baseadas em Evidência para a pessoa com autismo no âmbito da educação e da saúde. Na quinta e na sexta, dia 4 e 5, às 19 horas, teremos a exibição do filme Em um Mundo Interior, que é um documentário fantástico. Belíssimo. No sábado não temos atividade, no domingo, dia 7, teremos às 15 horas a palestra Direitos da Pessoa com Autismo, com a advogada Marla Mendes, que também é mãe. E para fechar com chave de ouro, às 17 horas, teremos a palestra Autismo, o que fazer afinal, com o professor Luciano Lacerda, que é pós-doutorando na área, né, e pesquisador em autismo e inclusão. Ou seja, a programação está aí bem extensa, para o pessoal extensa. Aproveitar bastante. Eu peço que vocês continuem aqui com a gente, nós vamos continuar falando sobre o autismo no próximo bloco. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo comercial e a seguir a gente mostra mais uma denúncia contra o ex-governador Marconi Perillo. A suspeita é que ele teria recebido propina em barras de ouro. E ainda nessa edição a gente fala da bronca dos moradores do Parque Nápoles B em Cidade Ocidental. Nós já estivemos por lá e voltamos e parece que nada mudou. Eu já estraguei o carro algumas vezes, porque o meu acesso é por aqui. Por baixo não tem asfalto, tá pior ainda também, mas meu acesso é nesses buracos aqui mesmo. Às vezes a gente esquece, passa um pouquinho mais rápido. O pessoal não sei o que fazer em relação a esse problema que dura tanto tempo. E hoje é dia do quadro Faz Bem e o assunto é TPM. E o que os médicos dizem que é uma boa alimentação aí para poder reduzir os desconfortos causados nas mulheres. O J1 volta em instantes. Estamos de volta com o J1 e chega ao Ministério Público mais uma denúncia envolvendo o ex-governador Marconi Perillo. Ele teria recebido R$500 mil de propina em barras de ouro. O denunciante que procurou o Ministério Público não quis se identificar. A denúncia foi parar nas mãos desta promotora que investiga crimes contra o patrimônio público. Ao analisar os relatos, Vilis Marra entendeu que a investigação deveria ser feita pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas e também pela Procuradoria da República. O Ministério Público recebeu uma notícia de fato, ou seja, uma representação apontando para diversas irregularidades no âmbito da Saneago, e que incluíam pessoas de uma provável organização criminosa que já está sendo investigada pelo Ministério Público Federal, e também por vislumbrar, no caso, a existência aí de uma organização criminosa em atividade, possivelmente, segundo o denunciante, eu encaminhei para os órgãos competentes. A denúncia foi feita por um ex-funcionário que trabalhou por várias décadas na Saneago. Ele procurou o Ministério Público no mês passado 2 vezes. Na primeira, levou 4 folhas contando detalhes da história. Dias depois, ele retornou com outras 3 folhas com novas denúncias. Segundo o ex-funcionário, 21 pessoas se enriqueceram com o dinheiro de propina. Entre os citados está o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. A entrega de propina era feita, segundo a denúncia, na fazenda dele em Pirenópolis, todo mês, R$500 mil em barras de ouro. Um dos atuais diretores da Saneago, Robson Salazar, também é citado no documento. Robson foi um dos 5 presos durante a Operação Decantação da Polícia Federal semana passada, que apurou um esquema que desviava dinheiro da Saneago. R$2.300 mil foram encontrados em 2 malas. O Grupo de Combate ao Crime Organizado não confirmou se já recebeu a representação enviada pela promotora Vilis Marra. O Ministério Público Federal disse que não tinha informações sobre o documento, mas um procurador da República confirmou à TV Anhanguera que recebeu a representação da promotora e que deve analisar hoje o teor dos documentos anexados à representação. O ex-governador Marconi Perillo afirmou que procurou a promotora, que recebeu a denúncia para entender o caso e disse que as afirmações feitas no depoimento são fantasiosas.
Nós também procuramos a defesa de Robson Salazar, que negou todas as irregularidades apontadas pela denúncia. Agora a gente volta a falar sobre o autismo. Nessa semana vão ser realizados alguns eventos sobre o tema aqui na região. A gente está recebendo um casal que faz parte aí da equipe que está programando toda essa questão dessa semana especial, não é isso? Vamos só reforçar, começou hoje pela manhã, não é? Na verdade, começou ontem, né? Tivemos a palestra à noite, a caminhada de conscientização hoje pela manhã e teremos atividade a partir de hoje à noite até o final da semana. Tá muito ótimo. Extensa. A gente está recebendo algumas perguntas sobre esse tema aqui, vou repassar para vocês agora. Tem uma pergunta da Letícia, de Samambaia Norte. Boa tarde, sou professora e não estou sabendo lidar com o meu aluno autista. Os pais não aceitam e não procuram um acompanhamento médico para ter um diagnóstico. Ela quer saber como fazer para convencer os pais a ir atrás de um acompanhamento médico. Assim, como pai e como professor, eu sou professor de educação básica há 15 anos, eu diria que ela tem 2 desafios pela frente. O primeiro, convencer os pais no sentido de obter parceria. O que ela precisa fazer? Está falando para os pais que é importante que essa criança seja encaminhada, apesar da dificuldade, apesar dos desafios e das possibilidades de preconceito e de dificuldades que essa família vai enfrentar. Por quê? Porque ao fazer isso e ter uma indicação de um tratamento, de uma intervenção adequada, o desenvolvimento para essa criança, para esse aluno, vai ser muito melhor, tanto no âmbito da família quanto no âmbito escolar. E no contexto da escola, o que eu indicaria para ela, não apenas para ela, mas isso inclusive é uma das questões que envolvem o movimento do NATEA, é a de formação em práticas que tenham base, que tenham evidência científica para lidar e para ensinar pessoas com autismo. Tá certo? Mais uma pergunta aqui da Tatiane. Meu filho tem 3 anos e tem medo de crianças e de adultos. Não brinca com nenhuma criança. Não recebo visitas de ninguém, pois quando vem alguém em minha casa, ele chora muito até a pessoa ir embora. Ela quer saber se isso tem a ver com o autismo e como diagnosticar. Bom, ela tem que observar algumas características e o ideal é que ela encaminhe a um psiquiatra especialista em desenvolvimento infantil para que ele avalie se realmente essa dificuldade que a criança tem de interação tem uma correlação com o autismo. Aí ela tem que observar, de preferência ela pode filmar algumas situações em que a criança recusa essa interação para que ela tenha informações suficientes para poder levar ao médico para que ele avalie e veja se é autismo. Agora, tem um meio de observar também algumas características que é por meio dos marcos do desenvolvimento. Por exemplo, lá na caderneta de vacina tem ali os marcos do desenvolvimento. Lá informa em que idade a criança deve estar fazendo, por exemplo, em que idade ela deve começar a falar, andar. Então, é bom que a mãe leia aquelas informações também, que vai servir como base para ela verificar se o comportamento da criança está típico ou não. Essa resposta serve também para Valéria Ribeiro. Olha só, ela diz o seguinte: minha filha tem 2 anos, ela não fala nada. Isso pode ser um sinal de autismo? Qual foi o primeiro sinal que chamou a atenção de vocês no filho de vocês? Sim, pode ser, mas é bom que ela leve num especialista em desenvolvimento infantil, pode ser um psiquiatra ou um neuro, e a fala realmente é um dos marcos do desenvolvimento. Até 2 anos a criança tem que estar falando mais de 2 palavrinhas, começando a falar frases. Então, se ela não está falando, mesmo que não seja autismo, tem alguma coisa. Ela tem que levar no especialista para avaliar. No meu caso, o João ele vinha desenvolvendo a fala e de repente parou. Também pode acontecer. Às vezes a criança está desenvolvendo bem, num dado momento ela para de falar, para de ter contato social e ela começa muitas vezes a enfileirar. Tem também a questão dos movimentos repetitivos ou mesmo ter fixação por um tipo de brinquedo específico, por rodinha. Tem crianças que param ali, ao invés de brincar funcionalmente, ela para na rodinha e fica ali horas. Ou mesmo pegando em texturas, são, digamos assim, características uma série de comportamentos, de sintomas, né, que precisam ser observados e o ideal é isso que ela falou mesmo, encaminhar para o neurologista ou psiquiatra infantil com especialização em desenvolvimento humano.
É importante a gente estar falando isso aqui. Sim. E vocês vão abordar bastante esse tema também lá no encontro, né? A questão de como a criança se comporta, isso aí é interessante também, de estar brincando sempre com um brinquedo só, ficar focado naquilo ali. Vocês vão falar sobre isso também. E uma última coisa, né, que eu gostaria de frisar, que inclusive é uma preocupação de muitos outros pais, essa criança, diagnosticada ou não, mas que tem o autismo, ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um adulto, ela vai transitar por todas essas fases. E em todas elas é muito importante, é essencial que haja intervenção adequada, baseada em evidências científicas, para o melhor desenvolvimento desse sujeito. Antes de encerrar a entrevista, então, vamos passar o serviço aqui, horário, onde a pessoa deve ir, quem se interessar para saber mais sobre o tema. Sim, a respeito dos eventos promovidos. Então, repassando mais uma vez, hoje, às 19 horas, teremos uma roda de conversa com mães, mediada pela psicóloga Sônia Meirelles, na Câmara Municipal de Lusiânia. Amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, nós teremos a audiência pública, tá certo? Para tratar do tema e das intervenções com evidência científica. No dia 4 e dia 5, quinta e sexta, às 19 horas, teremos a exibição do filme Em um Mundo Interior. Sábado não teremos atividade e no domingo, também na Câmara Municipal, às 15 horas, teremos a palestra Direitos da Pessoa com Autismo e às 17 horas a palestra Autismo, o que fazer encaminhar, o que fazer afinal, que vai dar esses encaminhamentos acerca da melhor intervenção, do melhor caminho e, consequentemente, do melhor prognóstico. Quem quiser participar, então, é só ir ao local. Exatamente, tudo gratuito. Tá ótimo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns pela iniciativa, tá? Ótima tarde. Ótima tarde para você também. Tá na hora de conferir agora as vagas de emprego em Valparaíso. Estão abertas 5 vagas para cozinheiro, 1 oportunidade para professor de informática, 5 vagas para promotor de vendas e 5 oportunidades para fisioterapeuta. Os interessados devem se cadastrar no site trabalhabrasil.com.br. Boa sorte! Mais um rápido intervalo comercial e a seguir nós voltamos no Parque Nápoles B, em Cidade Ocidental, para ver o que mudou por lá. No quadro Faz Bem, receitas simples com uma alimentação balanceada que pode ajudar a minimizar os incômodos causados pela TPM. Tem ainda a história do cão Zé, o cachorro do Corpo de Bombeiros, que depois de muito trabalho vai se aposentar. Agora, 12h31, voltamos em instantes.